Como estudar para concursos, como ser aprovado em concurso público, tá? Eu vou contar aqui a minha trajetória, contar para vocês os segredos que me levaram a ter 4 aprovações em concursos federais, beleza? Tá aqui a apresentação, vamos para a tela, vamos deixar de papo. Sei que seu tempo é curto, eu também já fui concurseiro, sei como é. Tá aqui, vamos lá. O jeito certo de estudar para concurso, tá, galera? Eu vou aqui tratar da minha trajetória. E é por isso que o método é comprovado, tá? Tudo que eu vou ensinar para vocês aqui foi testado várias vezes, e não só comigo, para outras pessoas que eu também já ajudei a passar em concurso, tá bom? Então, ó, eu vou tratar aqui com vocês sobre 4 pilares. E aí, se você aprender isso aqui, já tá bom. Eu tenho certeza que sua vida vai mudar, o seu jeito de estudar vai ser bem melhor, beleza? Então, quais são os 4 pilares que eu quero ensinar para vocês? Consumir, né? Como você vai consumir o seu material. Aferir. Será que eu estou estudando certo? Eu tenho certeza que você faz essa pergunta aí. Será que eu estou estudando certo? Você vai descobrir hoje. Como catalogar, tá? E como revisar, né? Então eu tenho aqui CA/CR. Se você fizer esses 4 pilares aqui no seu estudo, eu tenho certeza que você vai ter bons resultados, beleza? Se eu tive, você também vai ter. O objetivo da aula é que você domine as técnicas e estratégias para a aprovação em concurso público. Tranquilo? Mas antes de falar como eu cheguei lá, deixa eu me apresentar para você. Eu me chamo Diogo Acasa, fui aprovado em 4 concursos federais, como eu falei para vocês aqui, ó. Eu passei 2 vezes em técnicos de universidades, tá bem? E depois eu fui aprovado na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tá? Foi nesses 2 últimos concursos que eu desenvolvi esses 4 pilares aí que eu vou passar para você. Eu sempre soube estudar? Será que eu sempre soube estudar e aí, pum, fui aprovado nos concursos? Aqui o dedinho, não, né? Eu sempre digo para os meus amigos que eu passei 18 anos estudando errado, né? Desde que eu era criancinha até mais ou menos a idade aí de eu fazer a universidade, a faculdade, porque foi na faculdade, lá no meio pro final, que eu comecei a aprender a estudar, tá? Eu trabalhei como tutor, que é aquele aluno que ensina outros alunos a estudarem, e lá eu fiz um curso e comecei, né, a aprender quais eram as técnicas de estudo. Até lá, tudo que eu aprendi na escola, provavelmente você também, não é a maneira mais eficiente de estudar. Funciona? Funciona, né? Como é que a gente aprende a estudar? Na força bruta, né? Lendo, repetindo, fazendo um resumo, um caderno gigantesco. Vai funcionar, mas não é a melhor maneira. E como você aí, provavelmente, tem um problema que eu tive, que é tempo, né? Eficiência nos estudos, querer ser aprovado logo, e aí a eficiência vai ser muito importante para você. Beleza? E aí eu reprovei bastante nas tentativas de concurso que eu estava fazendo, principalmente nos concursos mais difíceis, digamos assim, e fui reprovando, e aí comecei a pensar, beleza, não está dando certo, mas como é que eu posso melhorar, né? Basicamente eu tentei força bruta, né? Teve dias que eu lembro que eu estudei para BIM, teve dias que eu cheguei a estudar 12 horas por dia, era um absurdo, eu me sentia exausto no final do dia, e eu não tive resultado. Aprendi muitas coisas, mas não conquistei a aprovação. Falei, beleza, se eu tenho certeza que eu estou dando esforço aqui, né, que eu estou dando o meu máximo, mas a aprovação não está vindo, tem alguma coisa errada do jeito que eu estou estudando. E aí comecei a procurar maneiras de melhorar, né, a ter mais eficiência no meu estudo, e é o que eu vou passar para você aqui, tudo que eu consegui. Vou tentar correr um pouquinho para não ficar muito longa a apresentação. Não, eu nunca soube estudar, mas depois de muitas reprovações, depois de bater muita cabeça na parede, eu aprendi, beleza? Esse aí sou eu, exercendo meu cargo, belezinha? Cargo que eu sempre sonhei exercer, sempre gostei muito, tive muita admiração. Eu aí, ó, no meio da floresta, né, tive a oportunidade de conhecer vários lugares do Brasil através de um concurso público. E aqui, o que talvez seja o mais desejado, o meu salário, né? Tem uma provinha para vocês aí, ó. Tô recebendo isso aqui hoje bruto. E isso aqui líquido, às vezes mais, né, do que isso aqui, tá bem? Mas eu trouxe aqui um da média aí, por enquanto. Já já meu salário tá aumentando, que eu vou subir de classe. Mas o que eu quero mostrar aqui para você, que uma pessoa que reprovou muito, como eu, Diogo Acasa, fui aprovado num concurso como esse aí, que paga muito bem, tá bom? E talvez, né, talvez não. Ano que vem já vai me pagar melhor, olha aí. Já vou subir aí, o que eu tô recebendo de bruto aí vai pro líquido, se Deus quiser, tá? E aí, beleza. Mas como é que eu fiz isso aqui, né? O resumo da coisa.
você está estudando para concurso aí, você tem que começar a se planejar, né? O que eu chamo de planejamento estratégico, tá? Só voltando um pouquinho aqui, quando eu fui aprovado aqui nesses 2 últimos concursos, eu comecei a ajudar muitas pessoas, né? As pessoas que me conhecem, eu não saio falando para todo mundo. Se você for na minha rede social, você vai ver que eu não falo muito sobre o meu cargo. Mas eu comecei a ajudar muitas pessoas. Eu lembro que no dia que saiu o resultado, eu recebi uma ligação de um amigo e eu passei quase 1 hora explicando para ele como foi que eu estudei. Beleza? Então como é que a gente começa? Com planejamento estratégico, né? A gente vai, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, mas a gente vai planejar o nosso estudo, aonde a gente quer chegar. Porque a gente precisa saber o que a gente quer. Um concurso que você queira, um cargo, ou um salário, não sei. Você vai decidir aí o que você quer e vai começar a se planejar. Depois você vai ter que aplicar métodos de estudos eficientes, né? Lembra que eu falei que a força bruta não é o melhor caminho, né? E aí, toda vida que eu vou falar com alguém, eu sempre digo desses 4 pilares que eu falei para você, né? O CACR. Eu consumir, aferir, catalogar e revisar. Você vai precisar trabalhar a sua organização e disciplina, elas andam juntos, né? Motivação e tudo mais, que é para você poder ficar sentado várias horas na cadeira e estudar sem desistir, beleza? E outra coisa muito importante que muita gente não fala por aí, você vai ter que aprender a resolver prova, tá? Isso aqui é uma habilidade que você precisa ter. Fazer questões de um tempo, fazer a prova subjetiva, por onde começar a prova, que mais? Como passar para o gabarito, tudo isso, né? Muita gente não dá importância, mas acaba se ferrando por besteira, tá? E aí o que é que tem no planejamento estratégico que eu falei para vocês? Você vai aprender, você precisa fazer, o seu horário de estudos, né? Mas antes você precisa definir o concurso ou a área de concursos que você quer fazer. Por exemplo, eu quero seguir polícias militares. Beleza, é uma área. Não, eu só quero passar em um concurso. Talvez seja um problema, né? Ou talvez não, vai depender da sua estratégia. Normalmente a gente define uma área e faz vários concursos naquela região ali. Eu quero ser técnico do TJ, quero ser técnico do judiciário, eu quero ser técnico legislativo. Tá tudo ali na mesma área, mais ou menos, parecido. Vamos abordar essa área. Depois que você decidir o seu concurso, sua área, você vai selecionar as disciplinas mais importantes e a partir daí vai montar os seus ciclos de estudos, né? Ciclo de estudo sempre tem 2, né? Tem o que você está consumindo, que você está lendo, o estudo, digamos assim, vou botar a letra E aqui de estudo, e tem o ciclo o ciclo da revisão, beleza? Esses 2 ciclos vão sempre trabalhar juntos, né? O ciclo, vou desenhar uma bolinha assim, tem o ciclo aqui do estudo e o ciclo da revisão, beleza? E aí a gente chega num problema, né? Que como eu falei em revisão aqui, que é o dilema do resumo. Preste atenção nisso aqui. Se a gente aprendeu a resumir muito, né? A criar resumos grandes, escrever tudo no caderno, toda aula você tem que anotar e lá. Quando a gente faz isso para um concurso público, e quanto mais disciplinas esse concurso tem, maior o resumo a gente vai fazer, a gente acaba criando um problema, que é o seguinte. Nessa linha amarela aqui, ó, que eu desenho para vocês, o linear, é o que a gente vai estudando, tá? Para algumas pessoas essa linha é até paralela aqui, eu vou fazer outra linha. É até assim, né? Que é a quantidade de horas que você estuda por dia. Todo dia você estuda lá 4 horas. Beleza, não vai mudar, né? Aqui talvez você vai incrementando, começa com poucas horas, que é o que eu sugiro fazer. Começa com poucas horas até chegar no limite do que a tua rotina permite. Mas os resumos, eles são cumulativos, né? Todo dia você está aumentando, então ele vai se parecer mais com essa curva aqui, ó. De repente ele cresce. E aí em 6 meses, estudando, você tem muito resumo para dar conta. E aí, o que é que eu sempre digo pra galera? Para ela refletir, né? Você está estudando para concurso público. O mundo perfeito seria se você tivesse uma bola de cristal e pudesse revisar apenas o que você vai esquecer. E ia ser muito bom, né? Ia ser muito fácil estudar para concurso. Todo mundo ia passar em concurso aí rapidão. A concorrência ia ser desleal. Se a gente soubesse o que a gente ia esquecer, a gente revisaria só aquilo. Mas não dá para fazer isso, né? A gente não tem bola de cristal. E aí, professor? Como é que a gente faz? Pessoal, eu dou aula para informática e às vezes me chamam de professor, beleza? Eu sei que isso aqui é uma apresentação de como estudar, mas faz parte aí do vício da aula. Como é que a gente vai fazer? Bom, a gente vai voltar para os 4 pilares, né? A gente vai aplicar isso aqui de modo que a nossa revisão seja mais eficiente possível, o nosso estudo seja o mais eficiente possível. Direto ao ponto, começando pelo C. O que é consumir?
Consumir é você assistir a sua aula, você ler o seu PDF, vai depender do estágio que você está. Não é papo para isso agora, o que é melhor, o que é pior, mas quero que você entenda que você vai gastar suas horas consumindo, né? Estudando mesmo. E aí, o que é que eu vou resumir? Eu vou resumir tudo? Não, né? Sugiro que você faça o mínimo de resumo possível. O que é que você vai grifar lá no seu texto, o que é que você vai anotar no seu resumo, se você está assistindo o vídeo da aula. O que o professor do vídeo já indicou como muito importante. Se você tem um PDF aí, vai ter lá o negrito, vai ter caixa de resumo, aquilo ali é bom você marcar para rever no seu PDF. Fora isso, não marca, tá bom? Mas por quê? Porque a gente vai aprender a resumir só o que a gente precisa, tá bom? Calma aí que a gente chega lá. E é nesse momento aqui que a gente vai falar sobre o que devemos resumir no A, lá do método de aferir, né? De medir. Isso aqui transformou a maneira como eu estudava, beleza? Então eu quero que você preste atenção, se isso aqui, o ponto mais importante da aula for esse, tá? Se você for aprender uma única coisa dessa aula, perdão, eu quero que seja isso aqui, tá bom? Porque foi isso aqui que mudou a maneira como eu estudei e me levou até a aprovação. Eu sempre usava muito essa frase aqui, né? A gente sempre ouve muito no curso de engenharia. Não se pode melhorar aquilo que não se pode medir. Lembra que eu falei que eu estava vindo várias reprovações e comecei a me perguntar, beleza, como é que eu posso melhorar? A única maneira de melhorar qualquer processo, qualquer coisa, é medindo, fazer medições, criando parâmetros. E como é que a gente faz isso para concursos públicos? A gente vai fazer com questões, tá? E com as revisões. O prioritário é você medir por aqui, ó, por questões. Quanto mais questões você faz, mais você vai descobrir o que você está esquecendo. A sua bola de cristal é resolver questões. Então a gente vai sempre incluir questões no nosso tempo de estudos e nas nossas revisões, né? No meu caso aqui, eu sempre indico que os alunos, uma vez por semana, façam a bateria de questões das disciplinas que ele está estudando. Isso vai te ajudar a medir, beleza. Agora eu sei o que eu estou errando, eu sei o que eu estou esquecendo ou o que eu não entendi e posso criar um resumo, né? Escrever no caderno de erros, fazer flashcards, a gente chega já já lá. Só que algumas revisões, como eu acabei de falar, o flashcard, por exemplo, ou o teu caderno de erros, quando você está lendo, eles vão te indicar que você está esquecendo aquilo. Então eu escrevi uma coisa aqui no meu caderno de erro, por exemplo, errei uma questão, não estou entendendo, coloquei no meu caderno de erro. Quando eu vou ler, né, eu vou fazer uma leitura ativa, eu vou dar um jeito de tentar completar a frase, né, tentar explicar para mim mesmo. E eu vou sentir se eu estou sabendo aquele assunto ou não que está na revisão. Se eu, ainda que esteja no meu resumo, eu ainda não estou aprendendo, o que eu preciso fazer? Intensificar o meu resumo, aumentar a maneira de contato com aquele assunto. Fechou? Então, são essas as duas maneiras de medir o teu estudo. Resolvendo questões, avaliando o que você está esquecendo, isso aqui é o principal. E nos próprios resumos que você vai criando, ali no feeling, você vai vendo que está esquecendo mais ou não. Está esquecendo mais aquilo, aprofunda o resumo. Tranquilo? E aí é o que eu estou falando, né? O catalogar. Eu já entrei nessa dinâmica. Porque aqui eu falo para os meus tutorandos, né? Os meus alunos, os meus amigos que querem passar em concurso público. Eu coloquei uma pirâmide aqui, gente, no desenho, mas não apareceu. Não tem problema. Eu vou desenhar para vocês aqui. Tá. Beleza. Como é que eu descubro que eu não sei qual é a minha bola de cristal para o que eu preciso revisar? As questões. Errou uma questão? O que é que eu recomendo? Se errou uma questão, percebeu que não foi por falta de atenção, porque leu o enunciado errado, errou porque você não sabia, tem que ter noção disso. Realmente, isso aqui é uma falha no conteúdo, eu não dominei. O que é que você vai fazer? Você vai lá inserir uma nota, um fichamento no teu caderno de erros. Errei, coloco aqui. Errei, coloco no meu caderno de erro. E aí eu vou fazer no meu caderno de erro, para cada disciplina, a maneira que eu vou resolvendo as questões. Fechou? Toda vida que eu vou fazer a bateria de questões no meu método de ensino, eu retorno para o caderno de erros e dou uma lida nele. De vez em quando eu estou lendo meu caderno de erro. Errei, percebi que esses dois assuntos aqui, ó, esses três, tá? Que eu copiei aqui. Tá no meu caderno de erro, mas eu ainda estou errando nas questões. Eu, quando leio, não sei explicar para mim mesmo. Estou sentindo que eu não estou dominando esse assunto. Eu vou lá e subo esses assuntos aqui para o meu nível de flashcard. Foi assim que eu estudei, beleza? Beleza.
estou fazendo os flashcards, estou percebendo que isso aqui, estou errando mais do que a média, né? Eu erro o flashcard, decoro, no outro dia tento de novo, estou errando, não tem jeito, não está entrando na minha mente, eu aplico técnicas avançadas de memorização. Isso aqui, ó, porque é uma pirâmide? Porque a gente faz muito isso aqui, a gente faz pouco, né? Ou isso aqui, quase nada, a gente vai usar técnicas de memorização. Isso aqui é uns 10% do assunto, ali na média. É o assunto que não entra na tua cabeça, que você sabe que é importante, então você tem que usar ferramentas mais robustas para decorar aquilo. E aí, revisar, né? Voltando, como é que a gente vai revisar? A gente tem as questões diárias, né, que são pequenos blocos de questões, baterias de questões. Isso aqui é mais ou menos, ó, uma vez por semana, vai depender do teu horário de estudo. Como é que a gente faz isso? Cadernos de erros, flashcards e memorização, técnicas de memorização avançada. Tá? Isso aqui é aquelas técnicas de memorização mesmo, como decorar textos, como decorar números, tá? Demora para fazer, vou logo adiantando para vocês aqui. Isso aqui demora um pouquinho para ser construído, beleza? Mas depois que você bota isso na sua cachola, não sai mais, tá? Se você ficar revisitando ali poucas vezes, uma vez no mês, você não esquece. É muito forte mesmo isso aí. Tá, eu vou lá para a seção das dúvidas já já. Esse aqui foi o resumão da aula, tá? Mais uma vez, é o método... Opa! É o método CA-CR, tá? Foi assim que eu fui aprovado na PF-PRF, em outros 2 concursos. Você deu para entender aí um pouquinho da visão, como é? A gente vai ter uma sessão de dúvidas agora aqui na aula.